História. Parte 1. Era uma quinta-feira comum, daquelas em que a vida parece seguir seu curso previsível e tranquilo. O sol da tarde entrava pelas janelas da sala, criando um ambiente acolhedor enquanto eu e minhas amigas nos acomodávamos nos sofás para assistir ao capítulo da novela das 7. Tínhamos esse ritual há anos. Toda quinta-feira, 8 amigas se reuniam na minha casa para colocar a conversa em dia, comer pipoca e acompanhar os dramas televisivos que, ironicamente, pareciam tão distantes da nossa realidade. Mariana estava sentada no sofá de 2 lugares ao meu lado esquerdo, folheando uma revista de decoração durante os comerciais. Ela era arquiteta e sempre comentava sobre os cenários da novela, apontando erros de continuidade ou elogiando algum ambiente bem decorado. Do outro lado, Beatriz remexia no celular, provavelmente respondendo mensagens do trabalho. Mesmo de férias, ela nunca conseguia desligar completamente. Beatriz era juíza, uma das mais jovens do estado, e levava sua profissão muito a sério. No sofá maior, Camila, Júlia e Renata se espremiam confortavelmente, cada uma com sua tigela de pipoca. Camila era professora de literatura e sempre fazia análises profundas sobre os diálogos da novela, como se fossem grandes obras dramáticas. Júlia trabalhava com marketing e era a mais animada do grupo, sempre comentando em voz alta e fazendo previsões mirabolantes sobre os próximos capítulos. Renata, enfermeira de plantão, estava visivelmente cansada, mas não perdia nosso encontro por nada. No chão, sentadas em almofadas grandes que eu havia espalhado pela sala, estavam Patrícia e Andréia. Patrícia era dona de uma pequena confeitaria no bairro e sempre trazia algum doce delicioso para nossos encontros. Naquele dia tinha feito brigadeiros gourmet que estavam fazendo um sucesso absoluto. Andréia era veterinária e tinha acabado de chegar de um atendimento emergencial, ainda vestindo sua blusa do consultório. E, finalmente, recostada na poltrona perto da janela, estava Sofia, minha amiga mais antiga. Nos conhecíamos desde o colégio e tínhamos passado por tudo juntas. Primeiro amor, vestibular, casamento, filhos. Ela era contadora e tinha um jeito prático de ver a vida que sempre me ajudava nos momentos de decisão. A novela estava em um momento crucial. A protagonista acabara de descobrir que seu marido mantinha um relacionamento paralelo há anos, e a cena era carregada de emoção. Todas nós estávamos em silêncio, atentas, quando ouvi a chave girando na fechadura da porta de entrada. "Deve ser o Ricardo", comentei sem tirar os olhos da televisão. Meu marido tinha saído pela manhã dizendo que iria resolver algumas coisas no trabalho e depois passaria no banco. Era coordenador de vendas em uma empresa de tecnologia e frequentemente tinha compromissos aos sábados. A porta se abriu e Ricardo entrou com um sorriso no rosto que me pareceu estranho. Não era o sorriso comum de quem chega em casa depois de um dia normal. Era algo diferente, quase ensaiado, forçado. Ele cumprimentou as meninas com um aceno de cabeça, mas não parou para conversar como costumava fazer. Geralmente, Ricardo era sociável, perguntava sobre a vida de cada uma, fazia piadas. Naquele dia, parecia ter um objetivo específico. "Oi, amor!" cumprimentei, ainda dividindo minha atenção entre ele e a novela. "Conseguiu resolver tudo?" Ele não respondeu imediatamente. Vi pelo canto do olho que ele se aproximava do sofá onde eu estava e percebi que segurava algo nas mãos. Quando finalmente parei de olhar para a televisão e me virei para ele, Ricardo estava bem à minha frente, estendendo um envelope branco. "Olha só o que eu tenho, meu amor", disse ele, ainda com aquele sorriso estranho. Peguei o envelope, confusa. Senti todas as minhas amigas redirecionarem a atenção da novela para nós. O envelope não estava lacrado. Abri e encontrei uma passagem aérea. Passagem só de ida para Fortaleza, datada para dali a 3 dias. "Vamos viajar, meu bem?" perguntei, genuinamente surpresa. Não tínhamos conversado sobre nenhuma viagem. Na verdade, há meses eu vinha sugerindo que fôssemos para algum lugar, apenas nós dois, para reacender a chama do relacionamento que andava meio apagada nos últimos tempos. Ricardo sempre dizia que estava ocupado demais, que precisávamos juntar mais dinheiro, que talvez no próximo ano. E então veio a resposta que mudaria tudo. Ricardo me olhou nos olhos, e naquele momento percebi que não havia carinho naquele olhar. Era frio, calculista, como se estivesse executando um plano meticulosamente elaborado. "Você vai", ele disse pausadamente. "Eu vou ficar aqui e morar com a minha amante." O mundo pareceu parar. Ouvi alguém engasgar com a pipoca. Senti meu coração acelerar violentamente dentro do peito. Não podia ser verdade.
Devia ser alguma piada de mau gosto, algum teste idiota daqueles que as pessoas fazem com os parceiros e filmam para postar na internet. Mas Ricardo continuou falando, e seu tom era sério, definitivo. Não precisa fazer escândalo, já paguei tudo, apenas vá. A sala, que segundos antes estava cheia de vozes e comentários sobre a novela, mergulhou em um silêncio sepulcral. Até mesmo a televisão parecia ter ficado muda, embora eu soubesse que a novela continuava. Meus ouvidos simplesmente não processavam mais nada além daquelas palavras. Olhei para o envelope na minha mão. Passagem só de ida. Ele queria se livrar de mim, me mandar para longe enquanto ele ficava na nossa casa com outra mulher. Na casa que construímos juntos durante 12 anos de casamento. Na casa onde criamos nossos planos, compartilhamos sonhos, fizemos amor, brigamos e nos reconciliamos. Ricardo, consegui dizer, minha voz saindo trêmula. O que você está dizendo? Estou dizendo que nosso casamento acabou, Clara. Há 2 anos eu venho me relacionando com a Viviane. Ela é a mulher da minha vida, e eu não quero mais viver essa mentira. Você vai para Fortaleza, fica lá uns tempos com sua família, pensa na vida, e quando voltar a gente conversa sobre a divisão dos bens. 2 anos. 2 anos vivendo uma mentira. 2 anos em que eu, ingenuamente, achava que estávamos apenas passando por uma fase difícil, que todo casamento tem seus altos e baixos. 2 anos em que ele dizia que estava cansado, que o trabalho estava puxado, que não estava com cabeça para planejar viagens ou sair para jantar. E Viviane. Esse nome não me era estranho. Viviane era a nova gerente de marketing da empresa dele. Ele a tinha mencionado algumas vezes, sempre em tom profissional. A Viviane sugeriu uma nova estratégia de vendas. A Viviane vai apresentar um projeto na reunião. A Viviane é muito competente. Nunca passou pela minha cabeça que havia algo além de uma relação de trabalho. Senti lágrimas queimando nos meus olhos, mas algo dentro de mim se recusava a chorar na frente dele. Não daria a ele a satisfação de me ver desmoronar. Você está falando sério? Consegui perguntar, minha voz mais firme agora, alimentada pela raiva que começava a substituir o choque. Completamente. Olha, Clara, eu não quero que isso seja mais difícil do que precisa ser. Já tomei minha decisão. A passagem está paga. O hotel está reservado. Você pode aproveitar para pensar, curtir a praia, clarear a cabeça. Quando voltar, a gente resolve tudo de forma civilizada. Civilizada. Ele queria resolver de forma civilizada. Depois de me trair por 2 anos, de planejar me expulsar da minha própria casa na frente das minhas amigas, de me entregar uma passagem só de ida como se estivesse me despachando como um pacote indesejado. Foi então que ouvi a voz de Beatriz. Ela tinha se levantado e estava de pé, os braços cruzados, olhando para Ricardo com uma expressão que eu conhecia bem. Era a expressão que ela usava no tribunal, quando estava prestes a destruir o argumento de alguém. Ricardo, ela disse, sua voz calma, mas carregada de autoridade. Você tem certeza de que quer fazer isso dessa forma? Ele olhou para ela, um pouco surpreso pela intervenção. Beatriz, com todo o respeito, isso é entre mim e a Clara. Não tem nada a ver com você. Na verdade, tem tudo a ver comigo. Ela respondeu, dando um passo à frente. Porque eu sou juíza, e o que você está fazendo aqui tem sérias implicações legais. Vi Ricardo engolir seco. Ele conhecia a profissão de Beatriz, claro, mas talvez não tivesse considerado que estava confessando adultério e tentando expulsar a esposa de casa na frente de uma representante da justiça. Beatriz continuou. Deixa eu te explicar uma coisinha, Ricardo. Abandono do lar, tentativa de forçar a esposa a sair da residência conjugal, confissão de adultério na frente de 8 testemunhas. Você está cavando um buraco tão fundo que não vai conseguir sair. Eu não estou forçando nada. Ele tentou se defender, mas sua voz já não tinha a mesma confiança. É apenas uma sugestão, uma viagem para ela relaxar. Uma viagem só de ida, sem consulta prévia, acompanhada da declaração de que você vai morar com sua amante na casa que é patrimônio conjugal? Beatriz arqueou uma sobrancelha. Qualquer juiz vai interpretar isso como tentativa de expulsão e abandono afetivo. Além disso, você está confessando adultério. Na frente de testemunhas qualificadas, diga-se de passagem. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pesarem no ar. Ricardo tinha começado a suar. Pude ver pequenas gotas se formando na testa dele. E tem mais. Beatriz continuou, agora caminhando lentamente ao redor da sala, como fazia no tribunal quando estava construindo seu argumento. Dependendo de como Clara queira proceder, isso pode afetar significativamente a divisão de bens. Adultério é considerado quebra dos deveres conjugais.
Tentar expulsar a esposa da casa também. Isso tudo pode ser usado contra você no processo de divórcio. Mas eu só estava tentando facilitar as coisas. Ricardo gaguejou. Não queria que virasse uma guerra. Facilitar! A voz de Sofia soou da poltrona, onde ela ainda estava sentada. Você acha que humilhar sua esposa na frente das amigas dela, confessar uma traição de 2 anos e tentar expulsá-la de casa é facilitar? As outras amigas começaram a se manifestar também. Mariana levantou-se, indignada. Ricardo, eu sempre achei que você fosse um cara decente. Mas isso é desprezível. 12 anos de casamento, disse Camila, a voz embargada. 12 anos e você termina assim? Entregando uma passagem de avião? Ricardo estava visivelmente desconfortável agora. Olhava de uma amiga para outra, provavelmente percebendo pela primeira vez o quão mal calculado tinha sido seu plano. Júlia, sempre a mais direta, não se conteve. E essa Viviane sabe que você é um cara que descarta a esposa dessa forma? Porque se eu fosse ela, estaria pensando 2 vezes se não seria a próxima a receber uma passagem só de ida. Gente, vocês não estão entendendo. Ricardo tentou se explicar, mas sua voz soava fraca, perdida em meio à indignação coletiva. Beatriz voltou a assumir o controle da situação. Ricardo, deixa eu te dar um conselho, como juíza e como amiga da Clara. Você tem 2 opções agora. A primeira é sair desta casa imediatamente, ir para onde quiser, mas deixar Clara em paz na residência conjugal. A segunda é tentar continuar com esse plano ridículo e descobrir o quão caro isso vai sair para você. Esta é a minha casa também, ele protestou. É sim, concordou Beatriz. Casa conjugal, o que significa que você não pode expulsar sua esposa dela, mas você pode sair voluntariamente. E considerando que você confessou estar tendo um relacionamento extraconjugal há 2 anos, eu sugiro fortemente que você saiba. O silêncio que se seguiu foi denso. Ricardo me olhou, depois olhou para as 8 mulheres que me cercavam, cada uma com uma expressão entre indignação e desafio. Ele tinha vindo preparado para executar um plano simples. Me dar a passagem. Eu iria embora sem questionar, e ele teria a casa livre para viver com sua amante. O que ele não esperava era encontrar resistência. E muito menos resistência armada com conhecimento jurídico. Clara, ele começou, mas eu levantei a mão, interrompendo-o. Naquele momento, algo dentro de mim havia mudado. O choque inicial tinha passado. A dor ainda estava lá, aguda e profunda, mas havia sido acompanhada por uma clareza que eu não sentia há anos. Olhei para aquele homem que eu amava, com quem tinha dividido mais de 1 década da minha vida, e percebi que não o conhecia. Ou pior, percebi que talvez ele sempre tivesse sido assim e eu apenas não quisesse enxergar. Sabe de uma coisa, Ricardo? Minha voz saiu surpreendentemente firme. Eu acho que você deveria aceitar a sugestão da Beatriz. Ele piscou, confuso. O quê? Saia desta casa. Agora. Vá para onde quiser. Vá para sua amante. Vá para o inferno. Mas saia da minha frente. Clara, espera. A gente pode conversar sobre isso com calma. Calma? Repeti, sentindo a raiva finalmente emergir completamente. Você quer calma? Você tinha calma quando planejou essa humilhação? Tinha calma quando ficava até tarde no trabalho, mas estava com ela? Tinha calma quando chegou aqui, na frente das minhas amigas, para me entregar uma passagem só de ida? Levantei-me do sofá, rasgando a passagem aérea em pedaços. Os fragmentos de papel caíram no chão entre nós como confete de uma festa que nunca aconteceria. Eu não vou a lugar nenhum, Ricardo. Esta é a minha casa. E você tem exatamente 10 minutos para pegar suas coisas e sair. Você não pode me expulsar! Beatriz deu um passo à frente. Na verdade, considerando as circunstâncias e a confissão pública de adultério, Clara tem todo o direito de pedir que você se retire. E se você não fizer isso voluntariamente, posso garantir que conseguirei uma medida protetiva até amanhã de manhã. Ricardo olhou para mim, depois para Beatriz, depois para as outras 7 mulheres que me apoiavam em silêncio. Percebeu que estava perdido, que seu plano tinha falhado espetacularmente. Está bem, ele disse finalmente, a voz derrotada. Vou pegar algumas coisas. Ele subiu as escadas para o quarto, e eu desabei de volta no sofá. Foi só então que permiti que as lágrimas começassem a cair. Sofia foi a primeira a vir me abraçar, seguida por todas as outras. Em segundos, eu estava cercada pelas minhas amigas, todas me oferecendo palavras de conforto, lenços de papel, abraços apertados. Você foi incrível! Sussurrou Mariana no meu ouvido. Não se sinta assim, disse Patrícia. Ele que é um idiota. Você merece muito mais do que isso, acrescentou Andreia.
Renata, prática como sempre, levantou-se. Vou fazer um chá para todo mundo. E tem vinho na geladeira? Tem, consegui dizer entre soluços. No armário embaixo da pia. Ouvi Ricardo descendo as escadas, carregando uma mala grande. Enxuguei as lágrimas e me forcei a olhar para ele. Ele evitou meu olhar. Clara, a gente precisa conversar. Sobre os bens, sobre... Agora não, cortei. Meu advogado vai entrar em contato com você. Você nem tem advogado. Beatriz sorriu. Agora tem. Eu conheço os 3 melhores advogados de família da cidade. Vou ligar para um deles agora mesmo. Ricardo abriu a boca, fechou, abriu de novo. Finalmente desistiu. Isso não acabou, disse, tentando soar ameaçador, mas saindo apenas patético. Acabou sim, respondi. Acabou há 2 anos quando você decidiu trair nosso casamento. Eu só não sabia ainda. Ele saiu batendo a porta. Assim que a porta se fechou, senti como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Era estranho. Meu casamento tinha acabado de terminar da pior forma possível. Eu tinha sido humilhada e traída. Mas de alguma forma, eu me sentia livre. Renata voltou da cozinha com uma bandeja cheia de xícaras de chá e uma garrafa de vinho. Quem quer chá e quem quer vinho? As 2 coisas, respondi, arrancando risadas das meninas. É isso aí, disse Júlia, levantando uma taça imaginária. Que se dane o Ricardo. A gente está aqui por você, Clara. E estava mesmo. Passamos o resto da noite conversando, planejando meus próximos passos, me consolando quando eu chorava e rindo quando conseguíamos encontrar algum humor negro na situação. A novela tinha sido esquecida há muito tempo, mas nenhuma de nós se importava. A vida real tinha se tornado muito mais dramática. Beatriz foi a última a ir embora naquela noite. Já passava da meia-noite quando ela finalmente pegou sua bolsa e se preparou para sair. As outras tinham ido embora aos poucos, cada uma me dando um abraço apertado e fazendo-me prometer que eu ligaria se precisasse de qualquer coisa. Mas Beatriz ficou, dizendo que precisávamos conversar sobre os próximos passos. Estávamos sentadas à mesa da cozinha, cada uma com uma xícara de café nas mãos. Eu tinha parado de chorar há algumas horas, e agora me sentia estranhamente entorpecida, como se meu cérebro tivesse atingido seu limite de processamento emocional por um dia. Clara, eu preciso que você me conte tudo, disse Beatriz, pegando um bloco de notas da bolsa. Cada detalhe que você lembrar sobre o comportamento do Ricardo nos últimos 2 anos. Viagens, gastos, horários estranhos, qualquer coisa que possa ser relevante. Comecei a falar. No início, as palavras saíam devagar, tropeçando umas nas outras, mas logo começaram a fluir. Contei sobre as noites em que ele chegava tarde, cheirando a perfume diferente. Na época, eu atribuía ao ar-condicionado do escritório, às reuniões com clientes. Contei sobre as viagens de trabalho que se tornaram mais frequentes nos últimos meses, sobre como ele tinha trocado a senha do celular e começou a deixá-lo sempre com a tela virada para baixo. Sobre os fins de semana em que ele dizia que precisava ir ao escritório, mas voltava sem nenhum material de trabalho. Todos os sinais estavam lá. Eu só tinha escolhido não ver. E quanto às finanças? Perguntou Beatriz. Vocês têm conta conjunta? Temos uma conta conjunta para as despesas da casa. Expliquei. Mas cada um também tem sua conta pessoal. Eu sempre confiei nele, nunca questionei para onde ia o dinheiro dele. Beatriz fez uma anotação. Isso vai precisar mudar. Amanhã de manhã vamos ao banco. Você vai separar sua parte da conta conjunta e colocar em uma conta só sua. Não todo o dinheiro, apenas metade. Isso é importante para se proteger. Ele pode fazer o mesmo. Observei. Pode. Mas se ele fizer, temos isso documentado. E considerando que ele confessou adultério na frente de 8 testemunhas, isso não vai pesar bem para ele no processo. Ela fez uma pausa, olhando para mim com aquela expressão séria de juíza. Clara, você precisa entender uma coisa. Isso vai ser uma guerra. O Ricardo mostrou hoje à noite que ele não tem consideração por você, que ele planejou isso de forma calculada e cruel. Homens assim não costumam facilitar as coisas quando percebem que perderam o controle da situação. Senti um frio na barriga. Você acha que ele vai tentar algo? Não sei. Mas precisamos estar preparadas. Por isso vou ligar para o Marcelo amanhã de manhã. Ele é o melhor advogado de família que eu conheço. Já trabalhei com ele em vários casos. E ele é implacável. Beatriz, eu não sei se tenho condições de pagar um advogado caro agora. Ela segurou minha mão. Não se preocupe com isso agora. O Marcelo é meu amigo. Vai dar um jeito. Além disso, quando isso tudo terminar, o Ricardo vai pagar os honorários advocatícios. Acredite em mim.
Ficamos em silêncio por alguns momentos. Podia ouvir o relógio da sala marcando os segundos. Um som que normalmente me acalmava, mas que agora apenas acentuava o vazio da casa. Eu realmente amava ele, sabe? Falei de repente. Não era perfeito, mas eu achava que a gente estava construindo algo junto. Uma vida. Um futuro. Eu sei, disse Beatriz gentilmente. E você não fez nada de errado. Isso é importante que você entenda. Você não causou isso. Não foi você quem escolheu trair, mentir, planejar essa humilhação. Foi ele. Mas e se eu tivesse sido mais atenta? E se eu tivesse percebido os sinais antes? E se você tivesse percebido, o que mudaria? Ele ainda teria traído. Ele ainda teria mentido. A única diferença é que você teria sofrido antes. Beatriz se inclinou para a frente. Escuta, Clara. Eu vejo muitos casamentos se desfazendo no meu trabalho. E sabe o que aprendi? Que quando alguém decide trair, a culpa nunca é do parceiro traído. Pode haver problemas no relacionamento, claro. Mas trair é uma escolha. E Ricardo escolheu trair. Escolheu mentir. Escolheu planejar essa saída humilhante. Essas foram escolhas dele, não suas. As lágrimas voltaram, mas dessa vez eram diferentes. Não eram apenas lágrimas de dor, mas também de raiva. Raiva de ter desperdiçado 12 anos com alguém capaz de fazer isso. Raiva de ter acreditado em cada mentira. Raiva de mim mesma por ter sido tão ingênua. É normal estar com raiva, disse Beatriz, como se lesse meus pensamentos. Na verdade, é saudável. A raiva vai te dar força para passar por isso. Ela ficou comigo até quase 2 da manhã, planejando cada detalhe dos próximos dias. Amanhã iríamos ao banco pela manhã. À tarde encontraríamos com um advogado. Ela também sugeriu que eu trocasse as fechaduras da casa só para garantir. Mas a casa é dele também, protestei. Mas depois da confissão de adultério e da tentativa de expulsão, temos argumentos para uma medida protetiva. Marcelo vai cuidar disso. E mesmo que não consigamos, trocar as fechaduras vai mandar uma mensagem clara. Você não vai ser empurrada para fora da sua própria casa. Quando Beatriz finalmente foi embora, me vi sozinha pela primeira vez desde que Ricardo tinha ido embora. A casa parecia maior, mais silenciosa. Subi para o quarto e olhei ao redor. Ele tinha levado algumas roupas, mas a maior parte de suas coisas ainda estava lá. A escova de dentes dele ainda estava no banheiro. Os sapatos dele ainda estavam enfileirados no armário. Deitei na cama, do meu lado de sempre, e olhei para o lado vazio onde Ricardo costumava dormir. Quantas noites ele tinha deitado ali ao meu lado, pensando nela? Quantas vezes ele tinha me beijado de boa noite enquanto planejava seu futuro com outra pessoa? Não consegui dormir naquela noite. Fiquei olhando para o teto, revivendo momentos do nosso relacionamento, procurando os sinais que tinha perdido. Cada memória agora estava contaminada pela traição. Nossa lua de mel. Será que ele já estava interessado em outra pessoa? Nosso último aniversário de casamento, quando ele me levou para jantar em um restaurante chique, será que ele estava tentando aliviar a culpa? Cada gesto de carinho, cada declaração de amor, tudo agora parecia falso. Quando o sol começou a nascer, eu ainda estava acordada. Levantei-me, tomei um banho demorado e me vesti com cuidado. Olhei-me no espelho e quase não reconheci a mulher que me encarava de volta. Meus olhos estavam inchados de tanto chorar, mas havia algo diferente neles. Uma determinação que eu não via há muito tempo. Beatriz chegou às 9 em ponto, como tinha prometido. Ela estava de calça jeans e blusa casual, ainda de férias, mas sua postura era toda profissional. Pronta? Perguntou. Pronta, respondi pegando minha bolsa. O banco foi surpreendentemente fácil. Expliquei a situação ao gerente que me conhecia há anos, e em menos de 1 hora eu tinha transferido metade do dinheiro da conta conjunta para uma nova conta em meu nome. Eram R$43 mil. Não era muito, mas seria suficiente para me manter por alguns meses enquanto eu reorganizava minha vida. E agora? Perguntei a Beatriz quando saímos do banco. Agora vamos almoçar e depois encontramos com o Marcelo às 3. Fomos a um pequeno restaurante perto do centro da cidade. Eu não estava com fome, mas Beatriz insistiu que eu precisava comer. Pedi uma salada que mal toquei, empurrando as folhas de um lado para outro do prato, enquanto Beatriz me contava sobre alguns de seus casos, tentando me distrair. Foi quando meu celular tocou. Era um número que eu não conhecia. Alô? Clara? É a Viviane. Meu sangue gelou. A amante do meu marido estava me ligando. Por um momento, considerei desligar na cara dela, mas algo me impediu. Talvez fosse curiosidade. Talvez fosse a necessidade de colocar um rosto, uma voz, na mulher que tinha destruído meu casamento. O
O que você quer? Perguntei, minha voz saindo mais fria do que eu esperava. Eu preciso falar com você. Pessoalmente. Por favor. Você está brincando comigo? Por favor, Clara. Eu sei que você não tem nenhum motivo para me ouvir, mas eu preciso te contar algumas coisas sobre o Ricardo. Coisas que você precisa saber. Olhei para Beatriz, que tinha percebido pela minha expressão que algo estava errado. Cobri o microfone do telefone. É ela, a amante. Quer me encontrar. Beatriz pensou por um momento, depois assentiu. Aceite. Pode ser importante. Voltei ao telefone. Está bem. Onde? Tem uma cafeteria perto do shopping. A Café Cultura. Você conhece? Conheço. Que horas? Agora? Se você puder. Daqui a meia hora. Respondi e desliguei. Beatriz me olhou com preocupação. Você tem certeza de que quer fazer isso? Não. Mas eu preciso. Preciso olhar nos olhos dela e entender o que ela quer. Então eu vou com você. Não precisa. Vou sim. Não como juíza, mas como sua amiga. E como testemunha, caso ela diga algo relevante para o processo. Chegamos à cafeteria 15 minutos depois. Era um lugar aconchegante, com estantes cheias de livros e um cheiro forte de café recém-passado. Viviane já estava lá, sentada em uma mesa no canto. Reconhecia imediatamente das fotos no perfil profissional da empresa de Ricardo. Ela era bonita, não podia negar. Tinha por volta de 30 anos, cabelos castanhos longos e olhos verdes. Estava vestida de forma elegante, mas tinha uma aparência cansada, como se também não tivesse dormido. Quando nos viu, ela se levantou, hesitante. Clara, essa sou eu, respondi, sentando-me na cadeira à sua frente. Beatriz sentou-se ao meu lado. Viviane olhou para Beatriz, confusa. Eu pensei que seria apenas nós duas. Ela é minha amiga, e também é juíza. Então você pode considerar que tudo que disser aqui pode e será usado contra o Ricardo em um processo de divórcio. Viviane empalideceu, mas assentiu. Tudo bem. Na verdade, é por isso que estou aqui. Eu preciso te contar a verdade. A verdade? Repeti, sentindo a raiva borbulhar dentro de mim. A verdade é que você passou 2 anos dormindo com meu marido. Não foi bem assim. Ela disse rapidamente. Quer dizer, eu dormi com ele sim, mas não por 2 anos. Foi só uma vez. Há 3 meses. Franzi a testa. O Ricardo disse que vocês estão juntos há 2 anos. Ele mentiu. Viviane respirou fundo. Clara, o Ricardo está mentindo sobre muita coisa. E eu fui idiota de acreditar nele. Mas depois do que aconteceu ontem, eu percebi o tipo de pessoa que ele realmente é. O que aconteceu ontem? Perguntou Beatriz, pegando seu bloco de notas. Ele me ligou, todo empolgado, dizendo que tinha dado a passagem para você, que você tinha aceitado ir embora, que finalmente estávamos livres para ficar juntos. Viviane fez uma pausa, os olhos marejados. Mas aí eu comecei a fazer perguntas. Perguntei se vocês tinham conversado sobre o divórcio, sobre a divisão dos bens. E ele disse que não, que você tinha simplesmente aceitado ir embora, que ia ficar fora por um tempo e quando voltasse vocês resolveriam tudo. E você achou isso estranho? Concluiu Beatriz. Muito estranho. Que mulher simplesmente aceita ir embora assim? Então eu pressionei mais e ele ficou nervoso. Disse que eu estava questionando demais, que deveria confiar nele. Foi quando eu comecei a realmente prestar atenção em outras coisas que ele tinha me dito. Como o quê? Perguntei. Como o fato de ele ter dito que vocês não se amavam mais há anos, que o casamento era só de fachada, que vocês dormiam em quartos separados, que mal conversavam. Mas ontem, quando ele foi até sua casa para te dar a passagem, ele postou uma foto nos stories do Instagram. Eu vi. Vi a sala da sua casa. Vi suas amigas lá, vi você no sofá e percebi que ele tinha mentido sobre tudo. Meu coração acelerou. Que outras mentiras? Viviane enxugou uma lágrima. Ele disse que vocês não tinham filhos porque você não queria. Mas uma colega do escritório me contou ontem que vocês tentaram ter filhos por anos, que você até fez tratamento. Ele disse que a casa estava no nome dele, que você não trabalhava e dependia dele financeiramente. Mas eu descobri que você trabalha como designer gráfica freelancer e que a casa está no nome dos dois. Cada revelação era como um soco no estômago. Ricardo tinha criado uma versão completamente falsa de mim, da nossa vida, para seduzir Viviane. Por que você está me contando isso? Perguntei. Porque eu percebi que fui usada, ela respondeu, a voz embargada. E por que você merece saber o tipo de homem com quem você está casada? O Ricardo não só te traiu, Clara.
Ele mentiu para mim também. Mentiu sobre tudo. E quando eu confrontei ele hoje cedo sobre as mentiras, sabe o que ele fez? Esperamos em silêncio. Ele disse que eu estava louca, que estava inventando coisas. Disse que se eu não parasse de questionar, ele ia terminar comigo. Terminar comigo. Como se a gente tivesse algum relacionamento sério. Foi uma noite, Clara. Uma noite de fraqueza depois de um evento da empresa onde bebemos demais. E ele transformou isso em uma história de amor de 2 anos para justificar destruir seu casamento. Beatriz estava escrevendo furiosamente. Viviane, você estaria disposta a testemunhar sobre isso em um processo de divórcio? Ela hesitou, mas depois assentiu. Sim, estaria. O que ele fez foi errado. Com você e comigo. Ele manipulou a situação toda. E você tem provas das conversas com ele? Perguntou Beatriz. Tenho. Mensagens, e-mails, tudo. Posso te mandar tudo. Olhei para aquela mulher à minha frente e senti algo inesperado. Pena. Ela também tinha sido vítima de Ricardo. Talvez de uma forma diferente da minha, mas ainda assim uma vítima. Por que ele fez isso? Perguntei em voz alta, embora soubesse que nenhuma de nós tinha a resposta. Eu acho, disse Viviane lentamente, que ele queria uma desculpa. Uma desculpa para acabar com o casamento sem ser o vilão. Se ele pudesse dizer que estava apaixonado por outra pessoa há anos, se pudesse dizer que o casamento já estava morto há muito tempo, então ele não seria o cara mau. Seria apenas alguém que encontrou o amor em outro lugar. Mas por que agora? Insisti. Por que decidir acabar com tudo ontem? Viviane mordeu o lábio. Eu acho que tem a ver com o trabalho. Ele foi promovido na semana passada. Vai assumir a gerência regional com um salário muito maior. E eu acho que ele viu isso como uma oportunidade de recomeçar. Uma vida nova, um salário novo, talvez uma mulher nova. Beatriz e eu trocamos olhares. Uma promoção. É claro. Ricardo queria começar sua nova vida sem o peso do casamento antigo. E pensou que poderia simplesmente me descartar como se eu fosse um móvel velho que não servia mais. Tem mais uma coisa, disse Viviane, hesitante. Ontem, quando ele ficou nervoso comigo por questionar as mentiras dele, ele disse algo. Disse que tinha planejado tudo, que você sairia da casa, que ele teria tempo para vender alguns bens sem você saber, e que quando você voltasse ele te ofereceria uma merreca para você aceitar o divórcio rapidamente. Senti a raiva explodir dentro de mim. Ele ia me roubar? Pelo que entendi, sim. Ele disse algo sobre uns investimentos que estão no nome dele, mas que foram feitos com dinheiro dos dois. Queria vender antes que você descobrisse o valor real deles. Beatriz estava escrevendo ainda mais rápido agora. Viviane, isso é muito importante. Você lembra de mais algum detalhe sobre esses investimentos? Não muitos. Ele mencionou algo sobre ações da empresa, uns fundos de investimento. Disse que valia muito dinheiro. Mais de 200 mil reais. 200 mil reais. Dinheiro que era metade meu e que Ricardo pretendia roubar. Aquele filho da mãe. Soltei, sem nem me importar com o palavrão. Viviane me olhou com uma expressão de genuína tristeza. Clara, eu sinto muito. Muito mesmo. Eu nunca quis destruir um casamento. Eu achei que ele era solteiro no início, até descobrir que era casado. E quando descobri, ele me convenceu de que o casamento era só no papel, que logo vocês se divorciariam. Fui uma idiota de acreditar. Não respondi imediatamente. Parte de mim ainda queria culpá-la, mas outra parte reconhecia que ela também tinha sido enganada. Ricardo era o verdadeiro vilão dessa história. Obrigada por me contar tudo isso, disse finalmente. Mesmo que tenha sido difícil para você. Você merecia saber a verdade. E merece lutar pelo que é seu. Passamos mais meia hora na cafeteria, com Viviane nos contando cada detalhe que conseguia lembrar das conversas com Ricardo. Beatriz anotava tudo, ocasionalmente fazendo perguntas para clarificar pontos importantes. Quando finalmente nos levantamos para ir embora, Viviane me segurou pelo braço. Clara, só mais uma coisa. Cuidado com ele. Quando eu questionei as mentiras hoje de manhã e ele percebeu que eu não ia mais acreditar nele, ele ficou assustador. Disse coisas como: você vai se arrepender de ter mexido comigo. Eu sei onde você mora. Acho que ele percebeu que está perdendo o controle da situação e não está lidando bem com isso. Um frio percorreu minha espinha. Você acha que ele é perigoso? Não sei. Mas acho que ele é capaz de fazer coisas drásticas para conseguir o que quer. Só tenha cuidado, ok? Saímos da cafeteria em silêncio. Beatriz dirigia enquanto eu olhava pela janela, minha mente processando tudo que tinha acabado de descobrir. Ricardo não era apenas um marido infiel.
Era um manipulador, um mentiroso, possivelmente um ladrão. E agora, segundo Viviane, potencialmente perigoso. Vamos acelerar o processo da medida protetiva, disse Beatriz, como se lesse meus pensamentos. E você vai ficar na minha casa hoje à noite. Não quero você sozinha naquela casa até termos certeza de que ele não vai fazer nada estúpido. Não posso deixar ele me expulsar da minha própria casa, protestei. É exatamente o que ele quer. Não é expulsão, é precaução. Só por hoje, até falarmos com o Marcelo e termos um plano sólido. Eu queria discutir, mas sabia que ela tinha razão. Depois do que Viviane tinha contado, não seria prudente ficar sozinha. Chegamos ao escritório de Marcelo às 3 em ponto. Era um escritório elegante em um prédio no centro da cidade. A recepcionista nos levou até uma sala de reuniões onde Marcelo já estava esperando. Ele era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de grau fino e um terno impecável. Quando nos cumprimentou, sua voz era grave e confiante. Beatriz me contou um pouco sobre a situação. Ele disse depois que nos sentamos. Mas eu gostaria de ouvir tudo de você, Clara, sem deixar nada de fora. E então contei. Contei tudo desde o início. A chegada de Ricardo com a passagem, a confissão, a reação das minhas amigas, a intervenção de Beatriz. Contei sobre a conversa com Viviane, sobre as mentiras, sobre o plano de Ricardo de vender os bens sem meu conhecimento. Falei até que minha voz ficou rouca. Marcelo ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais em um tablet. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns momentos, organizando os pensamentos. Clara, vou ser direto com você. Ele começou, tirando os óculos e me olhando com seriedade. Esse é um dos casos mais claros de má-fé conjugal que eu vi em anos. Ricardo não só cometeu adultério, como tentou expulsá-la de casa. Confessou tudo na frente de testemunhas qualificadas. E ainda está tentando esconder patrimônio. Isso é muito, muito grave. Quanto tempo vai levar o processo? Perguntei. Depende. Se ele cooperar, podemos resolver tudo em 6 meses, talvez menos. Mas pelo que você me contou sobre o comportamento dele, acho improvável que ele facilite as coisas. Provavelmente teremos que brigar por cada centavo. Marcelo colocou os óculos de volta. Mas tenho boas notícias. Com as testemunhas que temos, especialmente uma juíza e agora a própria amante disposta a depor, nossa posição é extremamente forte. E quanto aos investimentos que ele quer esconder? Perguntou Beatriz. Isso é prioridade número 1. Vou entrar com um pedido de bloqueio de bens ainda hoje. Se ele tentar vender ou transferir qualquer coisa, vai estar cometendo um crime. E considerando que temos o depoimento da Viviane sobre as intenções dele, qualquer juiz vai conceder o bloqueio imediatamente. Senti um pequeno alívio. Pelo menos Ricardo não conseguiria me roubar. E a medida protetiva? Continuou Beatriz. Também vou pedir hoje. Baseado na ameaça que ele fez a Viviane e no comportamento errático, temos argumentos sólidos. Marcelo voltou sua atenção para mim. Clara, eu preciso que você entenda uma coisa. Esse processo pode ficar feio. Ricardo vai tentar de tudo para se defender. Ele pode tentar difamá-la, inventar coisas, alegar que você também foi infiel, que você é instável, qualquer coisa para mudar o foco. Você precisa estar preparada para isso. Engoli seco. E se ele inventar coisas sobre mim? Como provar que é mentira? É por isso que a documentação é tão importante. Vamos reunir tudo. Extratos bancários, mensagens, e-mails, fotos, tudo que comprove que você foi uma esposa dedicada e que ele foi quem rompeu o contrato matrimonial. E temos as testemunhas. 8 mulheres viram e ouviram a confissão dele. Isso é ouro em um processo como esse. Passamos as próximas 2 horas discutindo estratégias, documentos necessários, prazos. Marcelo explicou cada etapa do processo de divórcio, desde a petição inicial até a sentença final. Falou sobre divisão de bens, pensão alimentícia caso fosse aplicável, e até sobre a possibilidade de eu pedir indenização por danos morais. Indenização? Repeti, surpresa. Sim, traição, abandono afetivo, tentativa de expulsão do lar, humilhação pública. Tudo isso pode ser considerado dano moral. Não é garantido que vamos conseguir, mas temos argumentos fortes. Quando saímos do escritório de Marcelo, já eram quase 6 da tarde. Eu me sentia mentalmente exausta, mas também estranhamente energizada. Tinha um plano agora. Não estava mais perdida, à deriva em um mar de emoções. Tinha uma direção, uma estratégia. Vamos buscar suas coisas para você dormir na minha casa, disse Beatriz enquanto dirigíamos de volta para o meu bairro. Acha mesmo necessário? Acho. Pelo menos até termos a medida protetiva. Melhor prevenir do que remediar.
Chegamos em casa e encontramos tudo exatamente como tinha deixado pela manhã. Parte de mim esperava encontrar Ricardo lá, esperando por mim, pronto para uma confrontação. Mas a casa estava vazia e silenciosa. Subi para o quarto e comecei a separar algumas roupas para levar. Foi quando vi a gaveta da mesa de cabeceira de Ricardo entreaberta. Normalmente eu não mexeria nas coisas dele, mas depois de tudo que tinha descoberto, achei que tinha o direito. Abri a gaveta completamente e comecei a vasculhar. Documentos, canetas, alguns recibos velhos. Estava prestes a desistir quando encontrei um pequeno caderno de anotações escondido no fundo da gaveta. Abri o caderno e senti meu coração disparar. Era um diário de gastos, mas não gastos comuns. Cada página tinha datas, valores e descrições. Jantar com V, 350, hotel fim de semana, 890, presente V, 1.200, viagem Santos, 2.300. Continuei folheando. As entradas começavam há exatos 7 meses, não 2 anos, como Ricardo tinha dito. E os valores eram absurdos. Somando rapidamente, calculei que ele tinha gastado mais de 20 mil reais com Viviane. 20 mil reais que saíram da nossa conta, do nosso patrimônio, para financiar sua traição. Beatriz, chamei. Você precisa ver isso. Ela subiu correndo as escadas. Quando mostrei o caderno, seus olhos se arregalaram. Isso é perfeito, disse ela, começando a fotografar cada página com o celular. Prova documental de adultério e ainda de desvio de patrimônio conjugal. Marcelo vai adorar isso. Continuei procurando e encontrei mais coisas. Extratos bancários da conta pessoal dele mostrando transferências grandes para uma conta que eu não conhecia. Recibos de uma joalheria, um anel de 3 mil reais comprado há 2 meses. Recibos de restaurantes caros, hotéis, até passagens aéreas para uma viagem a Maceió que ele disse ter sido a trabalho, mas que claramente não foi. Ele não foi muito cuidadoso em esconder as evidências. Observou Beatriz. Acho que ele nunca imaginou que eu fosse procurar. Confiava que eu fosse obediente demais, passiva demais. Separei tudo e coloquei em uma pasta. Beatriz continuou fotografando cada documento. Estávamos tão concentradas que não ouvimos quando a porta da frente se abriu. Clara, você está aí? Era Ricardo. Meu primeiro instinto foi de medo. Mas então olhei para Beatriz ao meu lado e me senti mais corajosa. Não estava sozinha. Descemos as escadas. Ricardo estava na sala, parecendo cansado. Quando nos viu, seu rosto se contorceu em uma expressão de raiva. O que a Beatriz ainda está fazendo aqui? Ele perguntou, ignorando qualquer cumprimento. Ela é minha amiga e minha convidada. Respondi, mantendo a voz firme. Pode estar aqui o quanto eu quiser. Esta é minha casa também. É, e eu não te expulsei. Você saiu por vontade própria ontem. Ricardo respirou fundo, claramente tentando se controlar. Clara, precisamos conversar. Sozinhos. Tudo o que você tem a me dizer, pode falar na frente da Beatriz. É sobre nós, sobre nosso casamento. Que casamento, Ricardo? O que você destruiu ontem quando me entregou aquela passagem? Ou o que você já tinha destruído há 7 meses quando começou a me trair? Ele piscou surpreso. 7 meses? Eu não sei de onde você tirou isso. Do seu caderno de gastos. Aquele que você escondeu na gaveta da sua mesa de cabeceira. Vi seu rosto empalidecer. Sabe, Ricardo, se você vai levar uma vida dupla, deveria ser mais cuidadoso com as evidências. Você mexeu nas minhas coisas? Mexo agora. Afinal, você mesmo disse que nosso casamento acabou. Então não tenho mais obrigação de respeitar sua privacidade. Ricardo deu um passo à frente, e Beatriz imediatamente se colocou entre nós. Eu sugiro que você mantenha distância, Ricardo, e que controle seu temperamento. Ele olhou para Beatriz com ódio. Você não devia estar se metendo nisso. Isso é entre marido e mulher. Não mais. Clara me contratou como advogada. Bem, não eu diretamente, mas um colega meu. E tudo o que você disser agora pode ser usado contra você no processo de divórcio. Processo de divórcio? Ricardo soltou uma risada sem humor. Já está tão longe assim? Nem vamos tentar conversar? Tentar resolver as coisas? Resolver? Repeti incrédula. Resolver o quê, Ricardo? Você me traiu, mentiu, tentou me expulsar da minha casa, planejou roubar nosso patrimônio. O que exatamente tem para resolver? Eu nunca planejei roubar nada. De onde você tirou isso? Da Viviane. Ela me contou tudo. A expressão de Ricardo mudou instantaneamente para uma mistura de choque e raiva. Aquela vadia te procurou? Vai fazer o quê? Beatriz interrompeu, sua voz carregada de autoridade. Vai ameaçá-la como já fez?
Porque se fizer isso, vou garantir pessoalmente que você seja processado por ameaça. Ricardo se virou para Beatriz. Você está envenenando a cabeça dela. Clara nunca seria assim. Ela sempre foi compreensiva, sempre me apoiou. Ela te apoiou porque te amava e porque você a enganava, retrucou Beatriz. Mas agora ela sabe a verdade e vai lutar pelo que é dela. Ricardo começou a andar de um lado para o outro na sala, passando as mãos pelos cabelos. Isso é um pesadelo. Eu só queria fazer as coisas da forma mais fácil, sem complicações, e agora virou essa bagunça toda. Mais fácil para você, observei. Você queria que eu simplesmente sumisse enquanto você ficava com tudo. Com a casa, com o dinheiro, com a vida que construímos juntos. Não é assim, eu ia te dar sua parte. Quando? Depois de vender os investimentos que valem R$200 mil e que eu nem sabia que existiam? Ricardo ficou em silêncio, o que foi confissão suficiente. É isso mesmo. Continuei, sentindo a raiva crescer. Você me achava idiota. Achava que eu era tão patética, tão dependente, que simplesmente aceitaria qualquer migalha que você me oferecesse. Não é isso. Então o que é, Ricardo? Me explica. Me explica como você me trai por meses. Gasta nosso dinheiro com sua amante, me humilha na frente das minhas amigas, tenta me expulsar da minha casa, planeja esconder nosso patrimônio e ainda acha que eu devo ser compreensiva? Ele me olhou. E por um momento vi algo que poderia ser arrependimento em seus olhos. Mas passou rápido. Clara, eu entendo que você está brava. Mas a gente pode resolver isso como adultos. Não precisa envolver advogados, processos judiciais, toda essa confusão. Adultos? Beatriz soltou uma risada seca. Adultos conversam antes de tomar decisões que afetam o casamento. Adultos não traem. Adultos não mentem. Você perdeu o direito de pedir que isso seja resolvido como adultos quando decidiu agir como um adolescente irresponsável. Ricardo a ignorou, mantendo o foco em mim. Clara, por favor, pensa em tudo que vivemos juntos. 12 anos. Isso não pode acabar assim. Você tem razão, respondi. 12 anos não deveriam acabar assim. Deveriam acabar com uma conversa honesta, com respeito mútuo, com dignidade. Mas você escolheu acabar me entregando uma passagem só de ida e confessando uma traição. Então sim, vai acabar assim, com advogados e processos judiciais. Vi que ele estava começando a perder a paciência. Suas mãos estavam fechadas em punhos, a mandíbula apertada. Você vai se arrepender disso, Clara. Vai tornar tudo muito mais difícil e caro para os dois. É uma ameaça? Perguntou Beatriz imediatamente. Não, é um fato. Processos de divórcio litigioso custam caro. Demoram anos. É melhor para todo mundo se a gente resolver isso amigavelmente. Amigavelmente, repeti a palavra, deixando o sarcasmo escorrer. Como seria esse acordo amigável, Ricardo? Eu recebo metade da casa enquanto você fica com os investimentos escondidos? Eu aceito uma merreca para não causar problemas? Eu nunca disse isso. Mas era o plano, não era? Viviane me contou. Ricardo passou a mão pelo rosto. Viviane não sabe de nada. Ela está inventando coisas porque está com raiva de mim. Ela tem provas, Ricardo, mensagens, e-mails, e está disposta a testemunhar. Vi o momento exato em que ele percebeu que tinha perdido o controle da situação. Seus ombros caíram, o rosto ficou ainda mais pálido. Eu preciso das minhas coisas, disse ele finalmente, a voz baixa. Você levou o que quis ontem, respondi. Tenho mais coisas aqui, roupas, documentos. Pode pegar. Mas eu e Beatriz vamos ficar vigiando. Ele subiu as escadas e nós o seguimos. Ficamos na porta do quarto enquanto ele pegava algumas roupas e colocava em outra mala. Ele abriu a gaveta da mesinha de cabeceira onde eu tinha encontrado o caderno e percebeu imediatamente que estava faltando. Você levou meu caderno. Levei. É prova para o processo. Isso é roubo. Roubo é você gastar R$20 mil do nosso dinheiro com sua amante. Retruquei. Ricardo terminou de fazer a mala em silêncio. Quando estava saindo, parou na porta do quarto e me olhou. Você mudou, Clara. Não é mais a mulher com quem eu me casei. Você está certo. Eu mudei. A Clara com quem você se casou teria acreditado em você. Teria aceitado suas desculpas. Teria deixado você fazer o que quisesse. Mas essa Clara morreu ontem, quando você me entregou aquela passagem. A Clara que está aqui agora não vai deixar você passar por cima dela. Ele desceu as escadas e foi em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Você vai se arrepender de ter feito isso da forma difícil. Já me arrependo de muita coisa, respondi. De ter confiado em você, de ter acreditado nas suas mentiras, de ter desperdiçado 12 anos da minha vida com você.
Mas não vou me arrepender de lutar pelo que é meu. A porta se fechou atrás dele, e eu desabei no sofá. Meu corpo inteiro estava tremendo, a adrenalina ainda correndo nas veias. Você foi incrível, disse Beatriz, sentando-se ao meu lado. Sério, ficou muito orgulhosa de você. Não me sinto incrível, me sinto exausta. É normal, mas você foi forte quando precisou ser. E isso é o que importa. Pegamos minhas coisas e fomos para a casa de Beatriz. Ela morava em um apartamento aconchegante no centro da cidade, com 2 quartos e uma vista bonita para um parque. Me instalei no quarto de hóspedes e finalmente consegui relaxar um pouco. Beatriz preparou um jantar simples, macarrão com molho de tomate, e comemos assistindo a um filme bobo na televisão. Era reconfortante, normal, um respiro do caos que minha vida tinha se tornado. Mas quando deitei na cama naquela noite, sozinha no quarto escuro, a realidade me atingiu com força total. Meu casamento tinha acabado. O homem que eu amava tinha me traído, mentido, tentado me roubar. E agora eu estava dormindo no quarto de hóspedes da minha amiga, fugindo da minha própria casa. Chorei até não ter mais lágrimas. Chorei pelo fim do meu casamento, pelos anos desperdiçados, pelos sonhos destruídos. Chorei pela mulher que eu tinha sido e que nunca mais seria. Mas entre as lágrimas, senti algo mais. Uma determinação fria e dura. Ricardo tinha me subestimado. Tinha achado que eu era fraca, submissa, que aceitaria qualquer coisa. Ele estava errado. E eu ia provar isso para ele. Na manhã seguinte, acordei com uma mensagem de Marcelo. O pedido de bloqueio de bens tinha sido aceito. Ricardo não poderia vender, transferir ou esconder nenhum patrimônio sem ordem judicial. E a medida protetiva também tinha sido concedida. Ele estava proibido de se aproximar de mim ou de me contactar diretamente. Qualquer comunicação teria que ser através dos advogados. Senti uma onda de alívio. Estava protegida, pelo menos legalmente. Beatriz tinha que voltar ao trabalho. Então passei o dia sozinha no apartamento dela, organizando documentos, fazendo listas, tentando manter minha mente ocupada. Foi quando recebi uma ligação de Sofia. Clara, como você está? Estamos todas preocupadas. Estou sobrevivendo, respondi honestamente. As meninas e eu estávamos conversando. Queremos fazer alguma coisa para ajudar. Qualquer coisa. Não precisa. Precisa sim. Você é nossa amiga e não vamos deixar você passar por isso sozinha. Então decidimos. Vamos nos revezar para fazer companhia para você. Hoje é dia da Mariana, amanhã da Camila, depois da Júlia. Ninguém vai te deixar sozinha nessa. Senti lágrimas voltando aos meus olhos, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Obrigada, Sofia. Sério, obrigada. Não precisa agradecer, é para isso que servem as amigas. Mariana chegou no final da tarde trazendo uma bolsa cheia de revistas de decoração e uma caixa de chocolates. Passamos a noite conversando sobre tudo, menos sobre Ricardo. Ela me mostrou seus projetos mais recentes, me contou fofocas do trabalho, me fez rir com histórias absurdas de clientes impossíveis. Era exatamente o que eu precisava. Um lembrete de que havia vida além do meu casamento desfeito, que havia alegria, amizade, normalidade. Nos dias seguintes, cada amiga veio passar um tempo comigo. Camila trouxe livros e lemos em silêncio confortável, sentadas no sofá. Júlia me arrastou para uma ida ao shopping, insistindo que uma sessão de compras terapêuticas era exatamente o que eu precisava. Renata, apesar de estar exausta do trabalho, veio e me ensinou técnicas de respiração e meditação para lidar com a ansiedade. Patrícia trouxe um bolo inteiro de sua confeitaria, dizendo que chocolate curava qualquer coisa. Andréa apareceu com seu cachorro, um Golden Retriever enorme e carinhoso que passamos a tarde acariciando. E Sofia simplesmente sentou comigo e me deixou chorar, segurou minha mão e me lembrou que eu era forte, que eu superaria isso. Uma semana depois do confronto na minha casa, Marcelo me ligou com novidades. Ricardo tinha contratado um advogado, um conhecido dele por ter uma reputação de ser agressivo e sem escrúpulos. Ele está tentando intimidar, explicou Marcelo. O advogado dele entrou em contato comigo com uma proposta ridícula. Quer que você aceite 20% do patrimônio e desista de qualquer pedido de indenização. 20%? Repeti, incrédula. De um patrimônio que é metade meu? Exatamente. Obviamente rejeitei. E agora eles estão tentando outras táticas. Estão alegando que você também foi infiel, que você é instável emocionalmente, até que você agrediu Ricardo. O quê? Isso é absurdo. Eu sei, Clara. E eles não têm nenhuma prova porque nada disso é verdade. É apenas uma tentativa desesperada de mudar a narrativa.
Mas precisamos estar preparados. Eles vão tentar sujar seu nome, vão inventar histórias, vão fazer qualquer coisa para colocar você como a vilã. E o que fazemos? Nós temos a verdade do nosso lado. Temos testemunhas, temos provas documentais, temos o depoimento da Viviane. Eles podem inventar o que quiserem, não vai colar. Marcelo fez uma pausa. Mas não vou mentir para você. Isso vai ser um processo longo e desgastante. Ricardo não vai facilitar. Ele vai lutar até o fim. Então eu luto também. Até o fim. É isso que eu queria ouvir. 2 dias depois, recebo uma citação judicial. Ricardo estava pedindo a venda imediata da casa, alegando que precisava do dinheiro. Marcelo consegue bloquear o pedido, argumentando que a casa era residência conjugal e que eu ainda morava nela. Na verdade, eu tinha voltado para casa 3 dias depois de sair. Não podia ficar morando com Beatriz para sempre, e recusar-me a voltar para minha própria casa seria dar a Ricardo exatamente o que ele queria. Então voltei, troquei as fechaduras como Beatriz havia sugerido, e tentei reconstruir alguma normalidade. Mas não era fácil. Cada canto da casa me lembrava dele. Me lembrava de nós. O sofá onde assistíamos filmes juntos. A mesa onde fazíamos as refeições. A cama onde dormíamos lado a lado por 12 anos. Tudo estava contaminado pelas memórias, tanto as boas quanto as más. Comecei a fazer mudanças. Pequenas no início, depois maiores. Doei as roupas que Ricardo tinha deixado para trás. Removi as fotos de nós dois das paredes e substituí por quadros novos que Mariana me ajudou a escolher. Pintei o quarto de um tom diferente de azul, mais claro, mais alegre. Reorganizei os móveis da sala. Era como se eu estivesse apagando os vestígios dele da minha vida, um passo de cada vez. O processo de divórcio avançava lentamente. Ricardo contestou praticamente tudo. Contestou a divisão de bens, alegando que alguns itens eram dele antes do casamento, embora não tivesse provas disso. Contestou o valor dos investimentos, tentando alegar que valiam menos do que realmente valiam. Até contestou a autenticidade do caderno de gastos, dizendo que eu tinha forjado. Mas Marcelo estava preparado para tudo. Cada alegação falsa de Ricardo era derrubada com evidências sólidas. Cada mentira era exposta. E lentamente, muito lentamente, estávamos vencendo. 3 meses depois daquela fatídica quinta-feira, houve a primeira audiência de conciliação. Era uma tentativa do juiz de fazer com que chegássemos a um acordo sem precisar ir a julgamento. Marcelo me preparou extensivamente para o que esperar. Ricardo vai tentar te provocar, avisou ele. Vai tentar fazer você perder a calma, parecer instável. Não caia nessa armadilha. Mantenha a compostura, seja educada, mas firme, e deixe que eu fale por você sempre que possível. Na manhã da audiência, vesti um conjunto social sóbrio, prendi o cabelo em um coque e me preparei mentalmente. Beatriz me acompanhou, mesmo não sendo obrigatório. Ela disse que era para apoio moral, mas eu sabia que também era para intimidar Ricardo com sua presença de juíza. O fórum era um prédio antigo no centro da cidade, com corredores longos e salas austeras. Chegamos meia hora antes do horário marcado. Ricardo já estava lá, acompanhado de seu advogado, Dr. Renato Campos, um homem de uns 60 anos com expressão severa e terno caro. Quando Ricardo me viu, nossos olhares se cruzaram por uma fração de segundo antes de eu desviar. Ele parecia diferente. Tinha emagrecido, tinha olheiras. Parte de mim, uma parte muito pequena, sentiu pena. Mas então me lembrei do caderno de gastos, da tentativa de me expulsar de casa, de todas as mentiras, e o sentimento passou. Fomos chamados para a sala de audiências. Era uma sala pequena, com uma mesa grande ao centro onde o juiz se sentaria, e cadeiras de ambos os lados para as partes e seus advogados. As paredes eram brancas e sem decoração, apenas um crucifixo e a bandeira do Brasil. O juiz entrou. Um homem de meia idade com cabelos começando a embranquecer e uma expressão cansada. Todos nos levantamos. Podem sentar, disse ele, acomodando-se em sua cadeira e abrindo a pasta do processo na frente dele. Bom dia a todos. Estamos aqui para a audiência de conciliação no processo de divórcio número 5P473829-2024. Doutora Marcelo representa a requerente, Clara Santos Mendes. Doutor Renato representa o requerido, Ricardo Mendes Oliveira. Correto? Correto, Excelência, responderam os advogados em uníssono. Bem, como todos sabem, esta audiência tem como objetivo tentar uma conciliação entre as partes antes de prosseguirmos para o julgamento. Li os autos e tenho que dizer, é um caso complicado. O juiz tirou os óculos e limpou as lentes. Senhor Ricardo,
A senhora está pedindo o divórcio baseado em quebra dos deveres conjugais, especificamente adultério. O senhor contesta? Ricardo limpou a garganta. Excelência, houve um relacionamento extraconjugal, sim, mas foi um erro momentâneo. Não justifica... Senhor Ricardo, o juiz o interrompeu. Nesta audiência não estou julgando se justifica ou não. Estou apenas tentando estabelecer os fatos. Houve adultério, sim ou não? Sim, Ricardo admitiu a contragosto. E esse adultério foi confessado na presença de testemunhas? Foi, mas... Sim ou não, senhor Ricardo? Sim. O juiz fez uma anotação. E entendo que o senhor também tentou persuadir sua esposa a deixar a residência conjugal, entregando-lhe uma passagem aérea só de ida. Isso procede? Dr. Renato, o advogado de Ricardo, se manifestou. Excelência, meu cliente estava oferecendo uma oportunidade para a Anquira Clara tirar um tempo para pensar, uma espécie de período de reflexão. Uma passagem só de ida, Dr. Renato. O juiz o cortou. Acompanhada da declaração de que ele iria morar com a amante na residência conjugal. Isso não me parece uma oferta de período de reflexão. Me parece uma tentativa de expulsão. Dr. Renato abriu a boca para contestar, mas o juiz levantou a mão. Vamos poupar tempo aqui. Li os depoimentos das testemunhas. Todas são consistentes, todas são pessoas sem qualquer interesse no resultado do processo. E uma delas é uma juíza com anos de carreira. Não vou questionar a credibilidade desses testemunhos. Ele voltou sua atenção para Ricardo. Senhor, Ricardo, o senhor está disposto a fazer uma proposta razoável de divisão de bens? Houve um silêncio. Dr. Renato sussurrou algo no ouvido de Ricardo, que balançou a cabeça negativamente. Excelência, Dr. Renato começou. Meu cliente está disposto a oferecer 35% do patrimônio comum à senhora Clara, considerando que ele foi o principal provedor financeiro durante o casamento. Senti a raiva ferver dentro de mim, mas mantive a expressão neutra como Marcelo tinha instruído. 35%? O juiz repetiu incrédulo. Dr. Renato, o senhor está ciente de que o patrimônio comum em um casamento é dividido meio a meio, a menos que haja um acordo pré-nupcial dizendo o contrário? E não há tal acordo neste caso. Sim, excelência, mas meu cliente argumenta que contribuiu significativamente mais para o patrimônio. A senhora Clara trabalha como designer gráfica freelancer, correto? O juiz consultou os autos. E contribuiu com sua renda para o lar durante todo o casamento. O fato de o senhor Ricardo ganhar mais não o isenta da divisão equitativa. Essa proposta é inaceitável. Dr. Renato começou a protestar, mas o juiz o interrompeu novamente. Vamos ao que realmente importa aqui. Dr. Marcelo, qual é a posição de sua cliente? Marcelo se levantou. Excelência, minha cliente pede a divisão equitativa de todo o patrimônio comum, 50% para cada parte. Isso inclui a casa, os investimentos, os fundos, tudo que foi adquirido durante o casamento. Além disso, estamos pedindo indenização por danos morais no valor de R$100 mil. R$100 mil? Ricardo explodiu. Isso é absurdo! Ela só quer me esvaziar. O juiz bateu o martelo. Senhor Ricardo, o senhor vai se controlar ou vai ter que se retirar da sala? Dr. Marcelo, justifique o pedido de danos morais. Certamente, excelência. Minha cliente sofreu adultério confesso, tentativa de expulsão do lar conjugal, humilhação pública, e descobriu que o marido gastou mais de R$20 mil do patrimônio comum com a amante. Acreditamos que isso constitui dano moral significativo. O juiz folheou os documentos. Vejo aqui um caderno de gastos. É isso que estão usando como prova? Sim, excelência. Cada entrada está documentada com data, valor e descrição. E temos os extratos bancários correspondentes que comprovam os gastos. O juiz estudou os documentos por alguns minutos em silêncio. Finalmente, ele suspirou e tirou os óculos novamente. Senhores advogados, vou ser franco com vocês. Senhor Ricardo, o senhor está em uma posição muito ruim neste processo. Confessou adultério na frente de testemunhas qualificadas, tentou expulsar sua esposa de casa, gastou dinheiro comum com sua amante e ainda tentou esconder patrimônio. Qualquer juiz que pegar este caso vai favorecer a senhora Clara. É simples assim. Mas, excelência... Dr. Renato tentou. Deixe-me terminar. Dr. Renato, seu cliente tem duas opções. Pode aceitar um acordo razoável agora, que inclua a divisão equitativa dos bens e alguma compensação por danos morais, ou pode ir a julgamento e arriscar uma sentença muito menos favorável. Se eu fosse ele, escolheria a primeira opção. Ricardo estava vermelho de raiva. Eu não vou simplesmente entregar metade de tudo que eu construí. O senhor construiu com sua esposa, senhor. Ricardo! O juiz corrigiu. Durante 12 anos de casamento.
E a lei é clara sobre isso. Ela não contribuiu tanto quanto eu. Eu ganhava o triplo do que ela ganhava. Isso é irrelevante para a divisão de bens conjugais, o juiz disse com paciência forçada. E mesmo que não fosse, sua esposa cuidou da casa, provavelmente fez sacrifícios profissionais para apoiar sua carreira. Essas contribuições têm valor. Marcelo se levantou novamente. Se me permite, Excelência, gostaria de adicionar que minha cliente está disposta a negociar o valor da indenização por danos morais. Mas a divisão equitativa do patrimônio não é negociável. É seu direito legal. O juiz assentiu. Dr. Renato, gostaria de um tempo para conversar com seu cliente? Dr. Renato consultou Ricardo, que estava claramente tentando se controlar. Após um momento, assentiu. Sim, Excelência. 15 minutos seria suficiente. Concedido. Vamos fazer um intervalo de 15 minutos. Saímos da sala. Beatriz me abraçou imediatamente. Você foi perfeita. Calma, composta, exatamente como devia ser. Marcelo sorria. O juiz está claramente do nosso lado. E viu como ele detonou o argumento deles? Isso é muito bom para nós. Você acha que Ricardo vai aceitar um acordo? Perguntei. Sinceramente? Não sei. Ele parece muito amargurado, muito orgulhoso. Mas o advogado dele é experiente. Sabe que eles estão perdendo. Vai tentar convencer Ricardo a aceitar. Ficamos do lado de fora da sala, esperando. Podia ver Ricardo e Dr. Renato conversando acaloradamente no outro canto do corredor. Ricardo gesticulava muito, claramente agitado, enquanto Dr. Renato tentava acalmá-lo. Depois de exatos 15 minutos, fomos chamados de volta. Todos nos sentamos e o juiz retomou sua posição. Bem, chegamos a algum lugar? Perguntou ele. Dr. Renato se levantou. Excelência, meu cliente está disposto a aceitar a divisão equitativa do patrimônio, 50% para cada parte. Senti um peso sair dos meus ombros. Era um progresso. Mas, Dr. Renato continuou, contestamos o pedido de danos morais. Não acreditamos que haja base legal para tal pedido. O juiz olhou para Marcelo. Doutor Marcelo? Excelência, já apresentamos a base legal. Adultério confesso. Gastos com a amante usando dinheiro comum. Tentativa de expulsão. Todos são fundamentos para dano moral. E quanto ao valor? O juiz perguntou. 100 mil reais parece alto? Marcelo assentiu. Como mencionei anteriormente, estamos abertos a negociar o valor. Mas alguma compensação deve ser feita. O juiz pensou por um momento. Vou fazer uma sugestão. Que tal 50 mil reais? É um valor significativo que reconhece o dano causado, mas não é tão alto que vá causar dificuldades financeiras excessivas ao Sr. Ricardo. Vi Marcelo e Dr. Renato trocarem olhares. Marcelo olhou para mim e eu assenti levemente. 50 mil reais era justo. Não era sobre o dinheiro de qualquer forma. Era sobre o reconhecimento do que Ricardo tinha feito. Minha cliente aceita, disse Marcelo. Todos os olhos se voltaram para Ricardo. Ele estava tenso, os punhos cerrados sobre a mesa. Dr. Renato se inclinou e sussurrou algo em seu ouvido. Ricardo balançou a cabeça negativamente. Dr. Renato insistiu, falando mais firmemente. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, Ricardo falou. Eu aceito. Era difícil descrever o que senti naquele momento. Não era exatamente alegria nem satisfação. Era mais como encerramento. Uma sensação de que finalmente estava caminhando para o fim dessa aprovação. Excelente, disse o juiz, começando a fazer anotações. Então temos um acordo. Divisão equitativa de todos os bens comuns, 50% para cada parte, e uma indenização por danos morais de 50 mil reais a ser paga pelo Sr. Ricardo à Sra. Clara. Vou mandar lavrar um termo de acordo que ambas as partes assinarão. Mas então Ricardo se levantou abruptamente. Espera, e a casa? Como vamos dividir a casa? A casa será avaliada e seu valor dividido, explicou o juiz. Vocês podem optar por vender e dividir o dinheiro, ou uma parte pode comprar a parte da outra. Eu quero ficar com a casa, disse Ricardo. Senti meu coração acelerar. Aquela casa era minha também. Tinha sido meu lar por 12 anos. Eu também quero ficar com a casa, disse, surpreendendo a mim mesma. O juiz suspirou. Bem, então teremos que decidir isso. Qual das partes tem mais interesse em permanecer na propriedade? Eu moro lá há 12 anos, argumentei. É minha casa, minha comunidade. Todos os meus amigos vivem perto. Meu trabalho está estabelecido lá. Tal. E eu paguei a maior parte das parcelas do financiamento, Ricardo retorquiu.
Contribuir mais financeiramente para a aquisição do imóvel. Isso é irrelevante, o juiz disse. A casa foi adquirida durante o casamento, é patrimônio comum. O fato de o senhor ter pago mais não lhe dá mais direito sobre ela. Então como decidimos? Perguntou o Dr. Renato. O juiz pensou. Sugiro que a casa seja avaliada, e quem quiser ficar com ela deve pagar a outra parte 50% do valor. Se ambos quiserem e nenhum conseguir comprar a parte do outro, a casa será vendida e o dinheiro dividido. Excelência, Marcelo se pronunciou. Gostaria de argumentar que minha cliente deveria ter preferência para permanecer no imóvel. O Sr. Ricardo foi quem rompeu o contrato matrimonial através do adultério. Foi ele quem causou a dissolução do casamento. Seria injusto que minha cliente, a parte inocente, fosse forçada a deixar sua casa. Objeção. Dr. Renato se levantou. Não há base legal para dar preferência baseada em quem causou o fim do casamento. A jurisprudência, Marcelo retrucou. Em casos onde uma das partes claramente violou os deveres conjugais, os juízes têm dado preferência à parte inocente na disputa por bens de uso pessoal, como a residência. O juiz balançou a cabeça. Senhores, não vou decidir isso hoje. A casa será avaliada nas próximas semanas. Quando tivermos o valor, vocês podem me apresentar propostas de como resolver a questão. Se não chegarem a um acordo, eu decidirei, mas deixo claro. Prefiro que cheguem a um acordo entre vocês. Eu tenho uma proposta. Ouvi minha própria voz dizendo. Todos olharam para mim. E se Ricardo ficar com a casa, mas eu não receber a parte da indenização? A gente troca. Ele fica com a casa, eu fico com os 50 mil reais de indenização e a gente não precisa mexer em valores. Houve um momento de silêncio enquanto todos processavam minha proposta. Dependendo do valor da casa, isso pode não ser uma troca justa, observou Marcelo. A casa foi avaliada em 400 mil reais há 2 anos, disse Ricardo. Metade seria 200 mil. Você está me oferecendo ficar com uma casa de 200 mil e você fica com 50 mil? Por que faria isso? Eu não tinha uma resposta racional. Talvez fosse porque percebi que não queria mais viver naquela casa. Não depois de tudo que tinha acontecido. Cada canto dela me lembraria de Ricardo, da traição, da dor. Seria como viver em um mausoléu do meu casamento morto. Porque eu não quero mais essa casa. Respondi honestamente. Quero começar de novo, em um lugar sem memórias ruins. O dinheiro me ajudaria a fazer isso. Marcelo tocou meu braço. Clara, podemos discutir isso em particular. Não precisa. Já decidi. Ricardo pode ficar com a casa. Eu fico com a indenização e com minha metade dos outros bens. Fim. Ricardo me olhou com uma expressão estranha, algo entre surpresa e suspeita. Você está falando sério? Completamente. O juiz interveio. Senhora Clara, o senhor está ciente de que está abrindo mão de uma quantia significativa? Mesmo com os outros bens, sua metade da casa valeria muito mais que 50 mil reais. Estou ciente, mas estou fazendo essa escolha conscientemente. Quero encerrar isso logo. Quero seguir em frente com minha vida. Se ficar com a casa significa que posso fazer isso, então é o que eu quero. O juiz fez algumas anotações. Muito bem. Vou registrar essa proposta. Dr. Renato, seu cliente aceita? Dr. Renato consultou Ricardo rapidamente. Aceita, excelência. Então está decidido. Senhor Ricardo fica com a casa, mas assume integralmente o que resta do financiamento. Senhora Clara recebe a indenização de 50 mil reais e 50% de todos os outros bens comuns. Correto? Correto, respondemos, eu e Ricardo, em uníssono. O juiz bateu o martelo. Acordo homologado. Vou mandar lavrar o termo. Vocês receberão uma cópia nos próximos dias. Em quanto tempo podem fazer a transferência dos bens e o pagamento da indenização? 60 dias? Sugeriu o Dr. Renato. 30. Contrapropôs Marcelo. Minha cliente precisa se estabelecer em um novo lar. 45 dias, disse o juiz. É tempo suficiente para organizar tudo. Alguma objeção? Ninguém objetou. Então está encerrada esta audiência. O divórcio será oficializado assim que os termos do acordo forem cumpridos. Desejo boa sorte aos dois. Saímos da sala e fui diretamente para o banheiro. Precisava de um momento sozinha para processar tudo o que tinha acabado de acontecer. Olhei-me no espelho e vi a mesma mulher de sempre, mas de alguma forma diferente. Mais forte. Mais decidida. Quando saí do banheiro, Beatriz e Marcelo estavam me esperando no corredor. Beatriz me abraçou imediatamente. Você tem certeza do que fez lá dentro? Perguntou ela preocupada. Você abriu mão de muito dinheiro. Tenho certeza, respondi. Não é sobre o dinheiro, Bia. É sobre minha paz de espírito.
Não consigo mais ficar naquela casa. Cada cômodo, cada móvel, tudo me lembra dele, da traição. Seria como viver presa no passado. Marcelo assentiu compreensivamente. Eu entendo. E honestamente, do ponto de vista legal, você ainda saiu muito bem. Os investimentos, os fundos, sua parte vai dar uns 80 mil reais além dos 50 mil da indenização. Com 130 mil, você consegue dar uma boa entrada em um apartamento novo e ainda sobra para mobiliar. É verdade, concordou Beatriz. E você pode ficar na minha casa o tempo que precisar enquanto procura um lugar. Senti uma onda de gratidão por essas mulheres que estavam ao meu lado. Obrigada, a vocês duas. Não sei o que teria feito sem vocês. Provavelmente teria aceitado aquela passagem ridícula e estaria em Fortaleza agora, achando que tinha feito algo errado, disse Beatriz com um sorriso. Em vez disso, você lutou. E venceu. Venceu. A palavra ecoou em minha mente. Será que tinha vencido? Meu casamento tinha acabado. Minha vida tinha sido virada de cabeça para baixo. Tinha passado 3 meses em uma montanha-russa emocional. Mas olhando para trás, para a mulher que eu era naquela quinta-feira à noite, para a mulher que teria simplesmente aceitado ser descartada, percebi que sim, eu tinha vencido. Não contra Ricardo, mas contra minha própria passividade, contra minha tendência de aceitar menos do que merecia. Nos dias seguintes, comecei a procurar apartamentos. Queria algo menor, mais prático, que fosse só meu. Visitei dezenas de imóveis, cada um com seus prós e contras. Alguns eram muito pequenos, outros muito caros, outros em bairros que não me agradavam. Foi Júlia quem me ligou 3 semanas depois da audiência, animada. Clara, lembra da minha prima, a corretora? Ela achou um apartamento perfeito para você. No dia seguinte, fui ver o apartamento. Ficava em um prédio relativamente novo, a 15 minutos de carro da casa onde eu morava. Tinha 2 quartos, uma sala espaçosa com sacada, cozinha americana e uma vaga de garagem. Não era grande, mas tinha luz natural abundante e uma vista agradável para um parque. O proprietário está vendendo porque vai se mudar para o exterior, explicou a prima de Júlia. Está com pressa para vender, então o preço está bom. E ele aceita entrada mais parcelamento direto com ele, sem precisar de financiamento bancário. Caminhei pelo apartamento, imaginando meus móveis ali, imaginando minha vida naquele espaço. E pela primeira vez em meses, senti algo que não era dor ou raiva. Era esperança. Eu quero, disse sorrindo. Vou fazer uma proposta. A negociação foi surpreendentemente rápida. Ofereci 80 mil de entrada e o restante em parcelas. O proprietário aceitou. Em 2 semanas, o apartamento seria meu. Enquanto isso, o acordo com Ricardo estava sendo executado. Os investimentos foram divididos, as contas separadas, os bens catalogados e distribuídos. Ricardo ficou com alguns móveis da casa, eu fiquei com outros. Foi um processo mecânico, burocrático, sem emoção. Não nos falamos diretamente durante todo esse período. Toda a comunicação era através dos advogados. Era melhor assim. Não tinha nada mais a dizer para ele, e aparentemente ele também não tinha nada a me dizer. Mas então, uma semana antes de eu me mudar para o apartamento novo, recebi uma mensagem dele. Diretamente no meu celular, violando a medida protetiva. Clara, podemos conversar? Por favor. Só 5 minutos. Prometo que não vou causar problemas. Mostrei a mensagem para Beatriz. Ele está violando a ordem judicial. Posso denunciá-lo por isso. Eu sei, mas parte de mim quer ouvir o que ele tem a dizer, só para ter um encerramento de verdade. Beatriz me olhou por um longo momento. Se você realmente quer fazer isso, eu vou com você. Encontro em lugar público, com várias pessoas por perto. E você não vai sozinha. Concordei. Marquei com Ricardo em uma cafeteria movimentada no centro da cidade, às 3 da tarde de um sábado. Beatriz estaria em uma mesa próxima, não tão perto que parecesse invasiva, mas perto o suficiente para intervir se necessário. Quando cheguei, Ricardo já estava lá. Ele parecia ainda mais magro, mais cansado. Tinha olheiras profundas e a barba por fazer. Por uma fração de segundo, senti pena dele. Mas o sentimento passou rapidamente. Sentei-me na cadeira à sua frente, mantendo minha expressão neutra. Você tem 5 minutos. O que quer? Ele olhou para suas mãos sobre a mesa. Eu precisava te pedir desculpas. De verdade. Pelo que eu fiz, pela forma que fiz. Ok, desculpas aceitas. Mais alguma coisa? Clara, por favor, não seja assim. Eu sei que estraguei tudo, sei que fui um idiota, sei que te machuquei de formas que nunca poderei reparar. Mas éramos casados por 12 anos. Isso tem que significar alguma coisa. Significava, corrigi. Passado.
Você destruiu o que significava quando decidiu me trair, mentir e tentar me expulsar da minha própria casa. Eu sei. Ele passou as mãos pelo rosto. Eu estava confuso, Clara. A promoção, a Viviane, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo e eu achei que queria uma vida diferente. Mas eu estava errado. Franzi a testa. Errado como? A Viviane terminou comigo, 2 semanas depois da audiência. Disse que não queria nada com um homem que tratava a esposa daquele jeito. E ela estava certa. Eu tive tudo, Clara. Tinha você, tinha uma casa, tinha uma vida boa. E eu joguei tudo fora por quê? Por um momento de crise da meia-idade? Por ego? Não sei, Ricardo. Por que jogou? Porque eu sou um idiota. Porque eu achei que a grama do vizinho era mais verde. Porque eu parei de valorizar o que tinha. Ele me olhou nos olhos e vi lágrimas ali. E agora eu perdi tudo. Perdi você, perdi minha casa, perdi meu respeito próprio. E para quê? Parte de mim, a parte que tinha amado esse homem por 12 anos, queria consolá-lo. Mas a parte mais forte, a parte que tinha crescido nesses últimos meses, sabia que esse não era meu problema mais. Ricardo, eu aceito suas desculpas, de verdade. E espero que você aprenda com isso, que seja uma pessoa melhor no futuro. Mas nós acabamos. E não há como voltar atrás. Eu sei, eu precisava que você soubesse que eu me arrependo, profundamente, e que você não merecia nada do que eu fiz. Você está certo, eu não merecia, mas aconteceu. E agora estamos aqui, dividindo nossa vida em pedaços legalmente documentados, conversando como estranhos educados. É o que é. Ele assentiu, enxugando uma lágrima. Você está bem? Tem onde morar? Estou bem. Comprei um apartamento. Vou me mudar semana que vem. Que bom. Fico feliz que você esteja bem. Ele fez uma pausa. E seu trabalho? Como designer? Está indo bem, na verdade melhor do que nunca. Sem as distrações do casamento desmoronando, consegui focar mais. Peguei alguns clientes novos, projetos interessantes. Sempre soube que você tinha talento. Sempre tentei te apoiar nisso. Quase ri dessa afirmação revisionista da história, mas me contive. Não valia a pena discutir. Ricardo, eu preciso ir. Tenho coisas para fazer. Claro. Obrigado por vir, por me dar essa chance de falar com você. Ele hesitou. Posso te abraçar? Para nos despedirmos de verdade? Pensei por um momento, depois assenti. Nos levantamos e nos abraçamos brevemente. Era estranho estar nos braços dele novamente, mas não senti nada. Nem amor, nem raiva, nem dor. Apenas nada. E percebi que era exatamente assim que deveria ser. Cuide-se, Ricardo, disse, me afastando. Você também, Clara. E eu realmente espero que você seja feliz. Você merece. Saí da cafeteria sentindo-me leve. Beatriz me alcançou na calçada. Como foi? Foi encerrado. Finalmente encerrado de verdade. Os dias seguintes foram uma correria de mudança. Minhas amigas me ajudaram a embalar tudo, contratar caminhão, transportar móveis. Era incrível como 12 anos de vida podiam ser reduzidos a caixas de papelão. No último dia na casa, depois que tudo tinha sido levado e só restava fazer uma limpeza final, fiquei sozinha por alguns minutos. Caminhei pelos cômodos vazios, lembrando dos momentos bons que tinha vivido ali. Porque havia momentos bons, apesar de tudo. Jantares com amigos, manhãs preguiçosas de domingo, noites de filme no sofá. Mas esses momentos pertenciam ao passado. E eu estava pronta para o futuro. Fechei a porta pela última vez e entreguei as chaves para Ricardo, que estava esperando do lado de fora com um advogado para testemunhar a transferência. Não trocamos palavras. Apenas um aceno de cabeça. Um reconhecimento silencioso de que aquele capítulo estava finalmente fechado. O apartamento novo era um caos de caixas e móveis desarrumados. Mas era meu. Completamente meu. Passei a primeira noite deitada em um colchão no chão, cercada por caixas, olhando para o teto e sentindo uma sensação de paz que não sentia há meses. No dia seguinte, Sofia, Mariana, Beatriz, Camila, Júlia, Renata, Patrícia e Andréia apareceram com café, doces e muita disposição para ajudar a organizar tudo. Não acham que já me ajudaram demais? Perguntei, tocada. Nunca, disse Sofia me abraçando. É para isso que servem as amigas. Para os momentos ruins e para os momentos de recomeço. Passamos o dia inteiro organizando o apartamento. Mariana, com seu olho de arquiteta, deu sugestões de como dispor os móveis para aproveitar melhor o espaço. Camila ajudou a organizar minha biblioteca, colocando os livros em ordem alfabética. Júlia pendurou quadros e cortinas. Renata organizou a cozinha com uma eficiência impressionante.
Patrícia trouxe um bolo lindo para inaugurar a cozinha nova. Andréia ajudou com os itens mais pesados. E Beatriz, sendo Beatriz, coordenou tudo como uma maestrina. Quando o sol começou a se pôr, o apartamento estava transformado. Não mais um caos de caixas, mas um lar. Meu lar. Pessoal. Chamei a atenção de todas, sentindo lágrimas de gratidão nos olhos. Eu preciso falar uma coisa. Vocês me salvaram. Não só naquele dia com o Ricardo, mas todos os dias desde então. Vocês me mostraram que eu era forte, que eu merecia lutar por mim mesma, que eu não estava sozinha. E eu nunca vou esquecer isso. Ah, para com isso, disse Júlia, enxugando seus próprios olhos. Você nos faria o mesmo. Faria, concordei, sem pensar duas vezes. Então vamos fazer um brinde, sugeriu Sofia, pegando copos e a garrafa de vinho que Renata tinha trazido. Ao futuro da Clara, que seja cheio de alegria, amor próprio e realizações. E que seja livre de homens idiotas, acrescentou Júlia, arrancando risadas de todas. Ao futuro da Clara, todas repetiram, erguendo os copos. Bebi meu vinho e olhei ao redor, para aquelas 8 mulheres extraordinárias que tinham se tornado mais do que amigas. Eram minha família, minha rede de apoio, meu porto seguro. Naquela noite, depois que todas foram embora, sentei-me na sacada do meu apartamento novo, observando as luzes da cidade. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Marcelo. Clara, só para te informar. O divórcio foi oficialmente concluído hoje. Todos os documentos foram assinados e registrados. Você está oficialmente divorciada. Parabéns pelo seu recomeço. Oficialmente divorciada. Oficialmente livre. Oficialmente pronta para começar de novo. Pensei em responder, mas decidi que podia esperar até amanhã. Naquele momento, eu só queria sentar ali, naquela sacada, naquele apartamento que era só meu, e simplesmente ser. Os meses seguintes foram de reconstrução. Não apenas da minha vida prática, mas de mim mesma. Comecei a fazer terapia, algo que deveria ter começado há anos. Minha terapeuta, doutora Helena, me ajudou a processar não apenas a traição e o divórcio, mas padrões de comportamento que eu carregava há muito tempo. Você sempre colocou as necessidades dos outros antes das suas. Ela observou em uma sessão. Não é errado ser generosa e considerada, mas quando isso vem às custas do seu próprio bem-estar, torna-se um problema. Ela estava certa. Eu tinha passado tanto tempo tentando ser a esposa perfeita, a companheira compreensiva, que tinha me perdido no processo. Tinha esquecido quem eu era, o que eu queria, o que me fazia feliz. Então comecei a me redescobrir. Voltei a pintar, um hobby que tinha abandonado anos atrás porque Ricardo dizia que deixava o apartamento bagunçado. Matriculei-me em aulas de yoga, algo que sempre quis fazer, mas nunca encontrava tempo. Comecei a viajar sozinha. Pequenas viagens de fim de semana para cidades próximas, apenas para explorar e ter minha própria aventura. E meu trabalho como designer gráfica explodiu. Sem o estresse emocional do casamento ruindo, consegui focar completamente nos meus projetos. Meu portfólio cresceu, minhas tarifas aumentaram, novos clientes começaram a me procurar. Pela primeira vez em anos, estava financeiramente confortável por mérito próprio. 6 meses depois da mudança, organizei um jantar no meu apartamento para as minhas 8 amigas. Não era uma ocasião especial, apenas um agradecimento por tudo que tinham feito por mim. Preparei uma lasanha, a especialidade que eu costumava fazer antes, mas que tinha parado durante os últimos anos do casamento. A mesa estava posta com capricho, velas acesas, vinho servido. Gente, isso está incrível, disse Mariana, olhando ao redor. Você realmente fez deste lugar um lar. E você está radiante, acrescentou Camila. Sério, Clara. Há uma luz em você que não via há anos. Era verdade. Eu podia sentir. Não era apenas felicidade superficial. Era algo mais profundo. Era paz interior. Era estar confortável na minha própria pele. Era saber quem eu era e o que eu valia. Então, disse Júlia com aquele tom que ela usava quando tinha fofoca. Tem algum homem novo na sua vida? Ri. Não. E honestamente, não estou procurando. Ainda estou me redescobrindo, aprendendo a ser solteira, a ser só eu. Talvez um dia, mas não agora. Isso é muito saudável, disse Beatriz, aprovando com a cabeça. Você está certa em focar em si mesma primeiro. Mas quando você estiver pronta, disse Sofia com um sorriso maroto. A gente conhece uns caras legais que adorariam conhecer você. Vou manter isso em mente. Prometi, rindo. O jantar se estendeu pela noite, com conversas, risadas, histórias. Era como aquelas quintas-feiras assistindo novela, mas melhor.
Porque não estávamos mais escapando para ficções dramáticas na TV. Estávamos vivendo nossas próprias vidas, reais e imperfeitas e lindas. Quando todas foram embora, limpei a cozinha e me preparei para dormir. Antes de deitar, peguei meu diário, um hábito que tinha desenvolvido durante a terapia, e comecei a escrever. Faz exatamente 9 meses desde aquela quinta-feira que mudou tudo. 9 meses desde que Ricardo me entregou aquela passagem, desde que meu mundo desmoronou e foi reconstruído. E sabe de uma coisa? Eu sou grata. Não pela traição, não pela dor, mas pelo que veio depois. Pela força que descobri em mim, pelas amigas incríveis que me apoiaram, pela oportunidade de recomeçar. Se alguém me dissesse há 9 meses que eu estaria aqui, morando sozinha em um apartamento que eu mesma comprei, financeiramente independente, emocionalmente saudável, genuinamente feliz, eu não acreditaria. Mas aqui estou. E não trocaria onde estou agora por nada. Ricardo estava certo em uma coisa. Eu mudei. Não sou mais a mulher com quem ele se casou. Sou melhor, mais forte, mais eu mesma. E o melhor de tudo? Isso é só o começo. Fechei o diário e apaguei a luz. Na escuridão do quarto, sorri. Porque pela primeira vez em muito tempo, estava animada com o futuro. Não sabia exatamente o que ele traria, mas sabia que eu estava pronta para o que viesse. Tinha aprendido que merecia ser tratada com respeito. Que não devia aceitar menos do que isso. Que tinha amigas incríveis que estariam sempre do meu lado. Que era mais forte do que imaginava. E que finais podiam ser recomeços disfarçados. Ricardo tinha tentado me descartar como se eu fosse descartável. Mas tinha se enganado. Eu não era descartável. Eu era valiosa. Eu era forte. Eu era sobrevivente. E enquanto ele vivia sozinho naquela casa grande, provavelmente se arrependendo de suas escolhas, eu estava aqui, no meu apartamento aconchegante, com minhas amigas leais, com minha carreira florescente, com minha paz de espírito. Tinha vencido. Não porque tinha destruído ele, mas porque tinha construído a mim mesma. E essa vitória, percebi, era a melhor de todas. 3 anos depois, estava em um café no centro da cidade, revisando algumas propostas de design em meu laptop, quando senti alguém parar ao lado da minha mesa. Clara! Olhei para cima e levei um momento para reconhecer o homem à minha frente. Era Ricardo, mas um Ricardo diferente. Mais velho, mais grisalho, com uma expressão de cansaço permanente nos olhos. Oi, Ricardo. Cumprimentei mantendo a voz neutra. Posso sentar? Só 1 minuto? Hesitei, mas então assenti. Ele se sentou, mexendo nervosamente nas mãos. Você está bem, ele observou. Não era uma pergunta, mas uma constatação. Você está radiante. Obrigada. Estou bem sim. E você? Estou sobrevivendo. Ele deu um sorriso triste. Vendi a casa, sabe? Era grande demais para uma pessoa só e cheia de fantasmas. Comprei um apartamento menor. Entendo. E conheci alguém. Uma mulher legal, professora. Estamos saindo há alguns meses. Isso é bom. Fico feliz por você. Ele assentiu, olhando para as mãos. Clara, eu sei que já pedi desculpas, mas preciso fazer de novo. Você estava certa. Sobre tudo. Eu joguei fora a melhor coisa que já tive. E passei os últimos 3 anos vivendo com as consequências. Ricardo, eu te perdoei. De verdade. Não carrego mais raiva ou ressentimento. O que aconteceu, aconteceu. E me levou para onde estou hoje. Então, de certa forma, sou grata. Grata? Ele repetiu, surpreso. Sim, porque se você não tivesse feito o que fez, eu provavelmente ainda estaria naquele casamento. Infeliz, mas sem coragem de sair. Você me forçou a encontrar minha força. A lutar por mim mesma. A me tornar a pessoa que sou hoje. E eu gosto muito de quem sou hoje. Ricardo me olhou com uma mistura de tristeza e admiração. Você sempre foi especial, Clara. Eu que fui idiota demais para perceber. Talvez, mas também não foi só você. Eu me perdi naquele casamento. Parei de lutar por mim mesma, parei de valorizar quem eu era. Levou seu jeito horrível de terminar as coisas para eu acordar. Ainda assim, se eu pudesse voltar atrás... Mas não pode. Ninguém pode. Então é melhor seguir em frente e aprender com os erros. Olhei para o relógio. Ricardo, eu preciso ir. Tenho uma reunião com um cliente em 20 minutos. Claro, claro. Ele se levantou. Foi bom ver você, Clara. De verdade. Também foi bom ver você. Cuide-se. Você também. E seja feliz. Você merece toda a felicidade do mundo. Saí do café sentindo uma leveza surpreendente. Ver Ricardo não tinha machucado. Não tinha trazido de volta a dor antiga.
Tinha apenas confirmado o que eu já sabia. Aquele capítulo da minha vida estava definitivamente fechado. E os novos capítulos? Esses estavam apenas começando a ser escritos. E eu era a única autora da minha história agora. Caminhei pelas ruas da cidade, o sol brilhando no céu azul, uma brisa suave no ar, e sorri. Porque não importava o que o futuro traria, eu sabia que estava pronta. Tinha minhas amigas, tinha meu trabalho, tinha a mim mesma. E isso, percebi, era mais do que suficiente. Era tudo.